Um. Então, boa noite a todas, a todos e a todos. Meu nome é Thaís Madeira, sou professora da Unidade de Atendimento à Criança da Universidade Federal de São Carlos, e juntamente com a minha parceira Clau Fragelli, nós iremos mediar essa live. Então, o nome da DUFSCar, sindicato que está realizando esse evento, e do GT Direitos Humanos, Gênero, Raça e Sexualidades do PROIFES, nós agradecemos a participação de todos vocês, e para discutir um tema tão pertinente, caro para nós, né? Mas acho que é ainda um pouco discutido. Para discutir esse tema conosco, nós temos hoje a professora Fernanda Stanisquaski, da Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Lília Magalhães, aqui da nossa Universidade Federal de São Carlos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Vou falar um pouquinho do tema, né, para a gente poder abrir a nossa discussão. Então, hoje, por que nós trouxemos esse tema, né? Além de eu ser mãe também, de passar por essas questões durante a carreira toda, mestrado, doutorado, por ser mãe, né, a gente sabe que as desigualdades nessa carreira, na carreira profissional de docente, e também em diversas outras carreiras, essa desigualdade entre homens e mulheres, ela é histórica, né, e ela está enraizada em toda a sociedade. E apesar de todos esses direitos que nós, mulheres, adquirimos nas últimas décadas, a questão da parentalidade ainda é muito desigual. Então, e torna a conciliação dessa carreira profissional com a maternidade um grande desafio para nós mulheres em todas as áreas profissionais. Então, se a gente considerar as instituições de ensino superior, da qual nós estamos, né, de todos os países, essas desigualdades e suas consequências, elas têm sido pesquisadas, sim, têm sido discutidas em algumas instituições, até mesmo através de grupos de trabalhos, como a professora Fernanda vai falar, do Parenting Science, esses grupos, eles avaliam os impactos da maternidade na carreira científica e como a universidade pode promover a cultura de que a escolha da maternidade, ela jamais pode ser um argumento impeditivo do pleno desenvolvimento profissional das suas servidoras, sejam elas professoras, pesquisadoras, técnicas administrativas, ou mesmo para a formação acadêmica das nossas discentes, né, dos cursos de graduação ou pós-graduação. Então, para a gente discutir esse tema, maternidade, produtividade, e também neste contexto que nós estamos vivendo na pandemia, e quais são essas consequências para a carreira científica de homens e também de mulheres, né, em diferentes etapas da vida acadêmica, e principalmente num contexto que nós estamos vivendo, eu vou convidar, então, a professora Fernanda Stanisquaski. A professora Fernanda é do Parent Science, desse grupo de trabalho que foi criado em 2007, né, professora? Depois ela vai me corrigir, ou 2007 ou 2017. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Biologia Celular e Molecular, da mesma Universidade do Rio Grande do Sul, realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, tem experiência nas áreas de biologia molecular, com ênfase de genes aquaporinas de plantas e o papel dessas proteínas na nutrição vegetal e respostas a estresse abióticos. Tem experiências também em fisiologia de insetos, bioquímica de macromoléculas e toxinas. Atualmente é professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Federal do Rio Grande do Sul. Ela é fundadora e coordenadora do movimento Parenting Science, mãe de 3 filhos, e também que esteve em licença maternidade durante os anos de 2013, 2015 e 2018. Professora, é um prazer tê-la conosco. Desde já eu agradeço o convite
e a fala é sua. Obrigada, Thaís, né? Te agradeço e agradeço a do Fiscar pelo convite de estar aqui para conversar com vocês hoje. Eu vou compartilhar uns slides, porque como eu vou falar de números, né, fica mais fácil a gente ter essas informações. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Tá, então, nesse tema, né, de maternidade, universidade, deixa eu só achar meu pointer aqui. Tá? Então, contar um pouquinho do que é, né, esse movimento que a gente criou e também as ações que a gente tem feito, né, nesses 5 anos. Nós surgimos em 2016, na verdade, essa é a data de fundação do Parenting Science. Tá? Então, sobre o movimento, né, o que a gente tem, perdão, né, por que surgimos? Então, na época, em 2016, eu não via pessoas conversando abertamente sobre como era conciliar a carreira de cientista, de docente e a maternidade. Né? A gente ouvia, é difícil, mas dá, mas nada muito amplo. E para mim não estava dando, né? Não estava conseguindo dar conta como eu esperava, né? que eu ia conseguir com 2 filhos pequenos na época. Né? E aí, então, a gente começa a ter várias frustrações e tudo mais, e eu comecei a conversar com pessoas próximas, a gente viu que não era um problema individual, que na verdade é um problema estrutural, e a gente decidiu que ia fazer alguma coisa. A gente não sabia exatamente o que, nem como, mas decidimos que íamos fazer algo. Né? Então, em 2016, nós surgimos oficialmente um grupo de 7 docentes, né? Nós éramos 6 mães e 1 pai, todos jovens, cientistas, né? Tentando conciliar a carreira e os filhos, né? Nessa fase de estabelecimento na nossa carreira. Então, de lá para cá, a gente cresceu muito. Hoje, o Parenting Science conta com 90 cientistas de todo o Brasil oficialmente engajados no movimento, né? Mas nós temos uma rede muito maior do que isso. Né? E a gente está organizado por núcleos. Né? A gente tem o nosso núcleo central, que são essas pessoas que vocês estão vendo aí na fotinho junto comigo, que coordenam o movimento, né? Que são responsáveis por uma boa parte das ações e tudo mais. Né? É o nosso núcleo central. E depois, em 2020, né, ano passado, a gente teve nossa grande expansão. Então, a gente criou esse programa de embaixadores e embaixadoras, né, que são cientistas de todo o Brasil. Então, a gente tem 72 embaixadores e embaixadoras que representam 53 instituições de ensino e pesquisa diferentes, né, e a gente está presente em 18 estados mais o Distrito Federal, né, com representantes que nos têm auxiliado muito. Né? Nós éramos um grupo, basicamente, daqui do Sul, né, em um país do tamanho do Brasil, com todas as suas muitas particularidades, né, foi muito importante para a gente ter essa visão das regiões, das diferentes instituições, e além disso, obviamente, muito importante ter muitas mãos para trabalhar, né, porque afinal de contas, a gente foi acumulando muitas demandas ao longo do tempo, né, e então esse grupo maior hoje tem trabalhado muito bem. Foi uma experiência muito boa. A gente tem uma representante aí da UFSCar, a Lídia, eu não sei onde é que está a fotinho dela aqui, não vou conseguir achar para mostrar para vocês, tá? Mas a gente tem nosso representante aí da UFSCar também. Tá? Bom, surgimos em 2016, né? E o que a gente queria, né, de início? Já existiam em outros países o que eram chamados os fundos de reentrada. Então, alguém, uma cientista ou um cientista, enfim, tem uma pausa na carreira por diferentes motivos, incluindo a maternidade, né? E ela tem um apoio para retomar a carreira, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, e eu vou mostrar uns dados para vocês de como isso é grave. Tá? Então, a gente tinha essa ideia, a gente queria que existisse aqui esses financiamentos para a retomada da carreira depois da pausa, né, pela chegada dos filhos. E aí a gente enfrentou um problema, não existiam dados. Né? Então, era muito difícil chegar nas nossas agências de fomento, nas nossas instituições, e dizer, existe um problema. Né? Porque as pessoas percebiam como, não, vocês estão falando da experiência de vocês e não de um problema geral. Então, a primeira ação do Parenting Science, que a gente vem trabalhando desde 2017, foi trazer dados, trazer números para essas discussões. Não vou mostrar tudo para vocês, né? Se vocês entrarem no nosso site, tem uma série de documentos que traz diferentes dados de diferentes levantamentos, mas tem uma coisa que eu quero mostrar, tá? Que é base de várias ações e propostas que a gente fez ao longo do tempo, que é a questão de produtividade. Então, lá em 2017, a gente iniciou esse levantamento,
trabalhando com questionários, porque, enfim, a informação de filhos a gente não consegue encontrar em nenhum lugar, então a gente depende da pessoa nos contar quando os filhos nasceram, né? Isso mudou um pouquinho agora, vou falar para vocês, mas, enfim, lá na época não tinha o que fazer. Então, a gente lançou esses questionários e aí a gente já enfrentou um primeiro problema. A gente teve quase 3.000 mulheres com ou sem filhos que responderam a este questionário e a gente teve 140 homens. Então, eu não vou mostrar dados sobre os pais para vocês, porque a gente não tem uma amostra significativa a respeito disso. Eu vou mostrar o que acontece com a carreira de uma mulher quando os filhos chegam. Falando, né, a gente é muito voltado em números, em termos de publicações, né, nossas avaliações giram muito em torno disso, né? Então, a gente fez essa primeira análise aqui, considerando todas as áreas do conhecimento. Quando o primeiro filho chega, que é essa barra vertical que está aqui, né, no meio de cada um dos gráficos, a gente vê uma queda no número de publicações. E essa queda no número de publicações dura uma série de anos. Essa queda inicial que a gente vê aqui é esperada, tá, gente? Porque o cientista vai sair de licença, vai cuidar dos filhos nesses primeiros, né, meses e anos de vida, isso vai acontecer, é natural. O que não pode acontecer? Que essa queda dure tantos anos, tá? Porque isso é o reflexo da falta de políticas de apoio para a conciliação da maternidade com a carreira científica e acadêmica, tá? Então, o que a gente vê aqui? Essa primeira queda nos coloca num círculo vicioso, né? Eu tenho essa queda, então eu acabo produzindo um pouquinho menos, eu vou ganhar menos editais, menos financiamento, menos bolsas, ganhando esses menos financiamento, eu vou produzir menos e assim por diante. Então, a gente precisa de regras para quebrar esse ciclo vicioso, para que a gente não tenha essa duração desse impacto por tanto tempo na carreira das mulheres. Então, o que são essas ações, o que a gente propôs e o que a gente já conseguiu nesses tempos, né, de ação do Parenting Science. Então, a primeira coisa é que a maternidade tem que ser... deixa eu só fazer dois comentários, tá? Quando eu estou falando de maternidade, eu vou falar de licença maternidade, eu sempre estou incluindo as adotantes também. A licença adotante, apesar de ter outro nome, né, para a gente se refere à licença maternidade de uma maneira ampla, tá? Mas nas nossas ações existe essa condição sempre de maternidade ou adotante. E apesar da gente, né, ser um grupo chamado de Parenting Science, né, de falar de parentalidade, as nossas políticas de apoio hoje são voltadas às mães. Porque a gente já sabe que, historicamente, são as mulheres que têm a sobrecarga do trabalho de cuidado doméstico dos filhos e assim por diante. Então, não existe dado, nem aqui no Brasil, nem na literatura mundial, que mostre que os pais são impactados da mesma maneira. Então, o que eu vou contar para vocês de políticas de apoio são voltadas para a maternidade dentro desse contexto. A primeira coisa que a gente queria é que a maternidade estivesse reconhecida na nossa carreira. Ela tem um impacto muito grande, né, na nossa vida profissional e ela precisa ser reconhecida dentro da nossa carreira. E uma maneira que a gente, né, encontrou de fazer isso foi através da maternidade no Lattes. Lá em 2018, nós iniciamos esse movimento. Então, aqui a gente teve o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência aqui em Porto Alegre, e uma das ações propostas foi isso, né, que a maternidade estivesse aparecendo nos nossos currículos, porque senão a gente tem essa pausa, essa lacuna nos nossos currículos que não é justificada de nenhuma maneira. Então, super importante essa sinalização nos nossos currículos, tá? A gente, então, fez esse pedido oficial para o CNPq, um campo para inserção dos dados a respeito, né, das licenças no Lattes em 2018, em julho de 2018. Em março de 2019, o CNPq fez o primeiro anúncio no site dizendo, né, que faria, então, a inclusão deste campo, e por mais 2 anos a gente não teve, né, nenhuma efetividade do campo. Em janeiro desse ano, nós nos reunimos novamente com o CNPq, e aí, então, em abril, dia 15 de abril, o campo licenças foi criado no currículo Lattes. Lá dentro vocês encontram a opção de licença maternidade para informação desses períodos de pausa na carreira. Isso tem um efeito prático que eu vou mostrar para vocês, mas isso tem um efeito simbólico muito grande, tá? De tirar a maternidade da invisibilidade, tá? Porque ela faz, sim, parte da nossa carreira e não pode ser uma razão de penalização na progressão da carreira das nossas cientistas, tá? Então, é muito, muito importante que a gente teve isso. Mas qual é o efeito prático, né? Por que é importante ter essa informação lá?
Não adianta só estar lá essa informação se ela não for utilizada. E o que tem acontecido nos últimos anos? Quando nós surgimos lá em 2016, não existia menção de maternidade em nenhum edital científico, de nada, de bolsa, de financiamento, de progressão de carreira, nada, né? Em 2017, surgiu a primeira vez isso com o Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado de financiamento da ciência, onde eles prorrogaram o prazo de elegibilidade para o edital deles em função da maternidade. Tá? Mas ainda era uma única política. Então, o que a gente trouxe como demanda? Né? Que a maternidade, esse período de licença, essa pausa na nossa carreira, fosse de fato considerado em qualquer tipo de processo onde há avaliação de currículo. Concursos, editais de fomento, editais de progressão de carreira, seleção das nossas alunas de pós-graduação e assim por diante. Tá? E a gente fica muito feliz que, ao longo desses anos, uma série de editais, tanto das nossas agências de fomento quanto das nossas instituições de ensino e pesquisa, começaram a incluir a maternidade nessas cláusulas. Tá? Como é que isso é feito? Então, para aqueles editais onde a produtividade é analisada num período fixo de tempo, geralmente são os últimos 5 anos. Tá? Para quem esteve em licença maternidade, esse período é ampliado para 6 ou 7 anos. Então, se a cientista era produtiva nos nossos padrões de produtividade, que a gente precisa discutir também, mas isso fica para outra hora. Então, se a cientista era produtiva antes da chegada dos filhos, isso compensa, né, essa diminuição que a gente sabe que acontece com a chegada dos filhos. Alternativamente, né, alguns editais fazem uma correção. Então, por exemplo, alguns editais de seleção de pós-graduação para as nossas alunas de mestrado e doutorado fazem a pontuação do currículo multiplicada por 1.1, 1.2, depende dos cursos. Existem dados que mostram que as áreas diferem um pouco, então cada curso acaba adotando regras distintas. Tivemos casos de reserva de cotas, então, eu não vou lembrar se foi na UFPEL ou na FURC, aqui do Sul, né, editais de seleção de editais de bolsas de iniciação científica. Então, existia no edital a reserva de cotas para as orientadoras que tinham saída de licença maternidade, assim por diante. Então, existem diferentes maneiras, né, de considerar a maternidade nesses editais. O que a gente tem trabalhado agora é para que se torne uma regra mais comum. Tá? A gente ainda tem, né, muitos editais que não consideram isso. A gente está trabalhando aqui na UDES para que os concursos públicos de docentes também considerem isso. Espero que até o final desse ano a gente tenha isso aprovado e funcionando. Tá? Então, informação, estar no nosso currículo é super importante, mas ela precisa ser utilizada e é essa luta que a gente continua travando, né, nas nossas instituições. Tá? Eu não vou falar muito em detalhe, mas a plataforma Sucupira, né, que coordena a nossa pós-graduação, também precisa, né, passar a incorporar essa informação, tanto para o credenciamento e recredenciamento dos nossos docentes de pós-graduação, onde a gente ainda tem um problema de gênero, né? Mas também em relação à garantia do direito da licença maternidade para as nossas discentes, o que é um problema muito grande, porque os programas ainda, né, a gente tem uma obsessão com prazos de defesa, né? E essas prorrogações, elas ainda não são, em função da licença maternidade, elas ainda não são oficialmente, né, desconsideradas no tempo médio de defesa. Então, a gente ainda precisa trabalhar isso e a CAPES precisa ser, né, mais aberta em relação a isso. A gente está tentando trabalhar nisso também. Né? Algo super importante, né, participação de eventos científicos. Né? Na nossa área, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente realmente precisa trabalhar nisso. Os nossos eventos do Parenting Science sempre oferecem, né, uma salinha com recreacionistas e tudo mais. E lá no nosso site vocês encontram um guia para oferecimento de serviços de recreação e eventos científicos, o que é super importante. Tá? Eu não vou, por causa de tempo, não vou falar de todas as nossas ações, a gente pode conversar depois, mas tem algo, tá, que é uma discussão muito mais ampla, que não é uma discussão exclusiva da academia, mas que a gente precisa conversar sobre a parentalidade de fato, né, incluindo nossos pais. Tá? Então, hoje no Brasil, a gente tem direito a 5 dias de licença paternidade, com, né, ampliação até 20 dias no nosso sistema das universidades dos servidores públicos, enfim, né, e algumas poucas empresas. Tá? Então, isso é horrível por uma série de fatores, tá? Mas principalmente porque a gente já está reforçando, desde quando nasce o filho, que quem tem que cuidar da criança é a mãe. E isso, obviamente, tem um impacto muito grande na carreira da mulher, porque se esse é o padrão que existe desde o nascimento do filho,
é esse o padrão que vai ser reproduzido em toda a criação dos mesmos. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, e isso perpassa, né, pela gente dentro das universidades, lutar, no mínimo, pela equiparação das licenças maternidade e paternidade, e falar sobre licença parental, onde a família tenha o direito de escolher quem vai cuidar do filho durante esses primeiros meses, ou até uma licença estendida, né, em sequência uma da outra. Então, eu sempre gosto de chamar desse ponto, que não tem nenhuma particularidade na academia, mas é algo que a gente precisa discutir sempre. Né? E só para encerrar, quero falar um pouquinho rapidinho, tá, sobre esse período específico que a gente está vivendo agora da pandemia. Tá? O que está acontecendo com as nossas carreiras. Então, lá no ano passado, a gente fez um levantamento, né? Vocês encontram lá no nosso site esse levantamento aqui de produtividade durante, né, a pandemia, com todos os recortes que a gente fez. Esse levantamento esses questionários foram respondidos por quase 15 mil cientistas de todo o Brasil, incluindo alunos de pós-graduação, discentes, né, de pós-graduação, pós-docs e pesquisadores, né, docentes. Eu não vou falar de todos os números, né, isso está lá, vocês têm, né, uma série de informações, mas eu quero dar um panorama geral do resultado para a gente discutir sobre ações específicas desse período da pandemia. Então, a gente mostra que, independente de quem a gente está falando, discentes, pós-docs, docentes, pesquisadores, existe um impacto muito diferenciado entre homens e mulheres. Tá? Então, as mulheres estão muito mais impactadas em termos de produtividade nesse período. E isso é devido à nossa construção social, de quem cuida, né, são as mulheres, e isso na pandemia está exacerbado. O cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com idosos. Então, existe essa sobrecarga na mulher que está repercutindo na questão de produtividade acadêmica. Tá? Mas tem dois pontos que eu acho muito importante de falar. Um primeiro é óbvio, né, que a parentalidade, né, ter filhos impacta homens e mulheres, mas muito mais as mulheres do que homens. Mas existe um efeito que a gente analisou nesse levantamento, que é o efeito de raça. Então, quando a gente olha, obviamente, né, ter filhos impacta a carreira das mulheres negras, mas mesmo as mulheres negras sem filhos estão sentindo um impacto maior durante a pandemia, por uma série de fatores, mas dentro da academia já existem números, né, no mundo inteiro, na verdade, que mostram que mulheres, de maneira geral, sofrem um isolamento profissional dentro da academia, e isso é exacerbado quando a gente olha para mulheres negras. Tá? Então, esse isolamento profissional tem sido muito deletério nesse período da pandemia, porque quem está conseguindo produzir são aquelas pessoas que têm redes de colaboração grandes, né, que têm um apoio profissional bastante grande. Tá? Então, a gente precisa pensar em ações específicas para esse período da pandemia, que tem se, né, expandido, tem demorado muito mais do que a gente imaginava. Então, a primeira coisa é flexibilidade, quando a gente está falando de prazos. E isso serve para nossas instituições, quando a gente está falando de progressão funcional, isso serve para as nossas agências de fomento, quando a gente está falando de prestação de contas, pedidos de bolsa e assim por diante. Né? Editais de financiamento específicos para esses grupos, mulheres mães, mulheres negras, seria o nosso, né, ideal, mas nesse momento de financiamento nulo da ciência que a gente está tendo, a gente sabe o quanto é difícil. A gente precisa ter regras claras sobre como, né, esses anos de 2020 e 2021 vão figurar os nossos currículos, tá? Porque, enfim, se a gente analisar, né, como anos normais, quem vai estar competindo pelos editais de financiamento, bolsa e assim por diante, é um grupo muito específico de cientistas. Tá? Nas nossas instituições, flexibilidade nos horários de reuniões e atividades, porque a gente sabe que ainda estamos em casa com os nossos filhos, ainda estamos com o cuidado exacerbado, né? A gente não está livre da pandemia ainda. Algumas instituições fizeram a recomendação de redistribuição de carga horária, de atividades administrativas para aqueles docentes que estavam envolvidos com cuidado. Tá? Mas o que é mais importante de tudo, gente? Empatia nesse momento, para entender que as realidades são muitas, e isso inclui nossos alunos. Tá? Entender que o ensino remoto tem muitas particularidades, principalmente quando a gente está falando de mães que não conseguem acompanhar atividades síncronas, que não conseguem entregar avaliações em 24 horas e assim por diante. Só para encerrar, eu quero contar um projeto que é muito querido para a gente. Né? Então, esses dados da pandemia, quando a gente olha os discentes de pós-graduação, esses dados são bem avassaladores. Principalmente, a gente olha nossas alunas e nossas alunas negras.
Então, foi cerca de 9% das alunas mães que são negras, né, que se declararam negras, disseram que conseguiam seguir com as suas teses e dissertações nesse período da pandemia. E a gente ficou muito preocupado que a questão financeira fosse um fator de colocar essas alunas para fora dos cursos, né? A gente já tem evasão das mães maior do que dos outros alunos, e esse período da pandemia poderia representar um maior retrocesso, né, nessas questões de gênero e raça dentro da academia. Então, a gente tentou fazer nossa parte, né? O Parenting Science não tem dinheiro algum, né? Mas foi muito lindo, né? E, na verdade, está até desatualizado esse número, porque a gente conseguiu já aumentar, a nossa rede, né, por doações voluntárias. A gente arrecadou agora, a gente já passou, a gente está com 112 mil reais arrecadados, né, e a gente está auxiliando agora 26 alunas mães, com esse valor por mês, que a gente começou a pagar em abril e vai pagar até a defesa delas, são alunas de mestrado e doutorado, né. Todas essas alunas são mulheres negras ou indígenas, e quase 90% delas são mães solo. Né? Então, é um projeto muito querido para a gente, que é uma maneira de retornar, né, todo o apoio que a gente recebe da nossa comunidade. Né? Deixo todos os nossos contatos, estamos em todas as redes sociais, só nos procurar, e é isso, gente. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Muito obrigada, professora Fernanda. E eu já conheci esse projeto há muitos anos, mas fiquei muito feliz com a sua fala e muito, muito, muito feliz mesmo por ter conseguido trazê-la para esse debate. Mas agora já vou logo chamar a professora Lília e depois a gente abre o debate, tá bom? Então, vou chamar a professora Lília Magalhães, que possui graduação em terapia ocupacional, mestrado em educação e doutorado em saúde coletiva. Seu pós-doutorado foi feito em Toronto. Foi professora associada da University of Western Ontario, no Canadá, por 10 anos, e tem status de professor eméritos nessa mesma universidade. Suas atividades de pesquisa focalizam a relação entre gênero e condições de saúde e trabalho. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional, aqui da nossa Universidade Federal de São Carlos. Professora Lília, a fala é sua. Muito obrigada desde já. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Clau. Muito obrigada, Fernanda. Na verdade, Fernanda, o que disparou essa nossa conversa foi que, acho que no mês de abril ou março, eu tive acesso a essa pesquisa da questão da raça e do gênero na pandemia. E eu fiquei encantada com o trabalho de vocês e resolvi estimular o povo da Federal de São Carlos a conversar sobre isso, porque é uma conversa que estava entalada na minha garganta, porque, e aí já vou começar, eu tenho que fazer 2 observações para me posicionar dentro dessa conversa. A primeira delas é que eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, um de 40 anos e outro de 42 anos, e eu sou professora universitária há 40 anos. Então, eu entrei na Pontifícia Universidade Católica, aqui em Campinas, no ano de 1980, em março, e o meu filho nasceu em agosto desse mesmo ano. Então, eu fui professora universitária em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. Fui professora universitária e mãe durante toda a vida dos meus filhos. Mas, neste momento, eu tenho 2 filhos adultos, que são muito parceiros, que me ajudam muito, que me dão muito suporte. Então, eu não estou no lugar da mãe que precisa de ajuda, ao contrário, eu estou no lugar da mãe grata às ajudas que eu recebi, que me permitiram fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e chegar até aqui. Não muito viva, mas parcialmente viva, como eu estou. Eu tenho mãe, a minha mãe tem 95 anos, eu cuido dela, mas, mais uma vez, nós temos tanta sorte que eu tenho uma mãe saudável de 95 anos. Então, eu tenho a responsabilidade de cuidar dela, mas sou ajudada pelos meus filhos nessa tarefa e sou ajudada por várias pessoas, como, aliás, tenho sido ajudada na minha vida. Então, eu falo de um lugar que é o lugar
de perceber as injustiças que nós temos perpetrado contra as mulheres no mundo acadêmico. No fundo, demorou muito para as mulheres conseguirem chegar na academia, né? Porque as mulheres eram consideradas alguém que não pertencia à vida acadêmica. A minha nora, que é historiadora, Mariana Sombrio, trabalha com feminismo e ciência, e ela estuda expedições do século XVIII e XIX, e as mulheres publicavam com pseudônimo, porque não podia se publicar, você que é da biologia sabe, né, que várias mulheres da botânica, elas não podiam publicar com o nome feminino, porque não era considerado coisa séria, mulheres não deveriam fazer ciência. E essa cultura tóxica e machista, ela persiste em muitos campos até hoje. Há vários laboratórios, há vários campos que consideram que as mulheres são um incômodo, um entrave na vida do laboratório, na vida daqueles campos. E eu pertenço a um campo que recebe o preconceito contrário, que é um campo, eu sou terapeuta ocupacional, que é uma profissão no mundo inteiro muito feminina. E eu sempre digo que o fato de ser uma profissão feminina não significa que seja uma profissão inferior, porque as mulheres fazem trabalhos de muito boa qualidade. Então, não tem, mas o que ocorre com muita frequência na vida universitária, e eu conheço a Universidade Brasileira e conheço universidades no exterior, com muita frequência no Brasil e no exterior, considera-se uma coisa de menor importância um campo muito feminino. Quer dizer, não deve ser uma coisa séria, esse pessoal está aqui só enxugando gelo e tal. Então, eu falo desse lugar, eu não estou falando de alguma coisa que eu quero para mim, porque aos 66 anos já passou o tempo de querer provar alguma coisa para alguém, mas a injustiça que a pandemia escancarou já existia antes, e é um pouco sobre isso que eu quero comentar. A segunda observação de posicionalidade que eu quero fazer é que eu tenho muita clareza que, a despeito de estar aqui para fazer uma análise das condições muito precárias de trabalho que são oferecidas a muitas das nossas colegas, eu compreendo que, no caso brasileiro, há, nesse momento, milhares de mulheres que não têm trabalho, que perderam seus trabalhos. E essa condição é uma condição ainda mais precária. E como eu acredito que a gente precisa construir um movimento de mulheres a partir das alianças, a partir da solidariedade, é preciso reconhecer que, ainda que dentro da precariedade, nós temos o privilégio de ter trabalho. E há um conjunto de mulheres que não só não têm trabalho, como não tem suporte algum, e dentro do marco ideológico do governo atual, não deveriam ter. A questão é que não há nenhuma vontade política de que esta realidade não se perpetue. Então, eu vou comentar a precariedade do nosso trabalho, mas reconhecendo que há um número enorme de mulheres que não têm acesso à universidade, não têm acesso a trabalho digno e não têm acesso a redes de suporte, né? A partir da minha leitura do fantástico trabalho que a Fernanda apresentou, que a Fernanda resumiu aqui, eu li também outras coisas e eu encontrei uma portuguesa, ela tem um nome fantástico, é Maria do Mar Pereira. Esse nome é maravilhoso, a mãe botou o nome correto, né? Porque fica super bonito no artigo, o nome desse, Maria do Mar Pereira. E ela é uma professora na Inglaterra, mas ela trabalha muito em cooperação com universidades portuguesas. Portugal tem também uma atitude bastante patriarcal em relação à vida acadêmica das mulheres. A gente não está do jeito que a gente está
por nada, né? Temos aí determinadas raízes históricas, né? Determinadas vertentes que nós temos seguido. E aí, ela faz, né, num texto recente, publicado agora, em 2021, ela faz uma reflexão, ela faz um levantamento sobre as pesquisas que têm aparecido na pandemia, ela faz uma discussão bastante interessante sobre todas, mais ou menos em junho, julho do ano passado, houve a divulgação de uma pesquisa que falava das submissões, na verdade não era uma pesquisa, vários editores, vários publishers, eles publicaram que as mulheres submetiam menos artigos do que os homens. Em algumas áreas, essa diferença bastante grande, né? E isso foi bastante comentado nas universidades, porque estava acontecendo, evidentemente que estava acontecendo em função da disparidade de tarefas que as mulheres têm em relação aos homens e tal, mas ela pega esse material e ela faz algumas perguntas bastante pertinentes em relação a esse material. Ela diz o seguinte: primeiro, a gente precisa repensar o que é produtividade, né? Porque produtividade virou, e ela chama de fetiche, eu gosto dessa expressão, né? Virou um fetiche na academia, significa o seguinte: quantos artigos você publicou e onde você publicou. Não significa se esse artigo tem um valor para o compromisso social da universidade, se esse artigo atende a determinados interesses de parcelas desprivilegiadas da sociedade. Não tem nada a ver com a qualidade do trabalho, tem a ver com a qualidade da etiqueta, da embalagem da revista. Isto começa a ser discutido no mundo todo, né? E isso deu origem às revistas predatórias, a quem cobra para você publicar. Mas o que está colocado é que hoje produtividade virou número de publicações e ranking de publicações. Vamos começar entendendo que isso é um absurdo completo. Por diversas e inúmeras razões, a gente não pode perpetuar uma ideia de que a vida acadêmica será avaliada exclusivamente pelo número de publicações, e que esse número de publicações ele vai encaminhar todas as suas possibilidades dentro da carreira. Dentro da carreira, você só vai ganhar verba se você já tem verba, você só vai ganhar verba se você já publica, você só vai ser convidado para pesquisa. Então, é um divisor de águas. Se você consegue determinado número de publicações naquilo que é considerado revistas de qualidade, eu sou editora de uma revista internacional que é considerada uma revista de qualidade, mas eu tenho bastante crítica em relação a considerar este único aspecto. Por quê? Primeiro, porque, sobretudo no caso da Universidade Brasileira, nós não fazemos só pesquisa. Na Universidade Brasileira, por exemplo, no caso do Departamento de Terapia Ocupacional da Federal de São Carlos, nós temos um extensivo trabalho de extensão, nós temos um extensivo trabalho de relação com a comunidade, de compromisso com a comunidade, de serviço à comunidade, que vale zero no processo avaliativo, vale zero. Na verdade, a universidade só falta pedir para nós não fazermos, porque a universidade espera que a gente publique em revista boa. Essa é um mantra que é cobrado de todo mundo, tendo filho, não tendo, sendo branco ou preto ou azul ou de bolinha branca. O problema é que esta pressão ela não incide do mesmo modo sobre todas nós. Ela incide diferentemente. Se a gente continuasse trabalhando esses dados que a Fernanda tão gentilmente nos trouxe, nós veríamos, inclusive, determinados bolsões onde essa injustiça é ainda maior. Nós temos existe total invisibilidade com relação à mulher com deficiência que vem para a vida acadêmica,
seja essa mulher para a pós-graduação ou para a vida acadêmica, quer dizer, se a pessoa veio para a pós-graduação, a pessoa tem interesse em se inserir na universidade, evidentemente. Nós temos zero política, zero tolerância, zero visibilidade, zero. Quer dizer, há grupos que eles combinam marcadores negativos, a sociedade combina marcadores negativos, e a gente precisa discutir como é que é essa produtividade, quer dizer, não importa se a pessoa faz parcerias com a comunidade, não importa se a pessoa toca serviço, no caso de serviço de saúde, no caso da pandemia, várias colegas foram para a linha de frente fazer trabalhos fundamentais. Isto vai significar um problema na carreira dessas pessoas, porque enquanto elas estavam na linha de frente, cuidando dos nossos idosos internados, nas UTIs, cuidando dos processos todos de despedida de famílias, a gente cansou de ver isso em todas as TVs. Essas pessoas terão que justificar por que não publicaram. Vamos entender isso. Essas pessoas estavam trabalhando na linha de frente, estavam se expondo, muitas estavam expondo suas famílias, quer dizer, significando risco, inclusive, para as suas famílias. Essas pessoas serão punidas nos processos avaliativos. Se isso é justo, então eu quero um mundo injusto, porque justiça desse jeito não dá para a gente aceitar. Então, a primeira reflexão é pensar que o que a gente pensa de produtividade hoje é algo que me envergonha. O que a gente pensa e o que a gente perpetua como produtividade é algo que não me interessa e algo que eu acho que a gente tem que mudar. Para além da pandemia, que escancarou um conjunto de disparidades, é preciso reconhecer também, gente, que antes da pandemia a universidade não estava uma maravilha. É preciso reconhecer que a pandemia não inaugurou as relações tóxicas na universidade, não inaugurou uma cultura machista na universidade. Então, se é para voltar ao normal, e o que a gente considera normal é o ritmo de trabalho, as relações tóxicas de trabalho, eu estou agradecendo, viu? Eu acho que aquele normal lá, eu não quero voltar para ele. Então, é bom que a gente aproveite este momento de escancaramento das disparidades para mudar o jogo, de alguma maneira. E eu, sinceramente, tenho bastante esperança. Nós temos uma reitoria nova, nós temos, nesse momento, uma reitora, nós tínhamos uma reitora também, então temos a rara situação de que a pessoa, que a reitora que saiu era uma mulher e a reitora que entrou uma mulher. Tenho mais esperança agora. Mas, enfim, esse aspecto do trabalho acadêmico, não considerar o ensino, é como se ensino não valesse nada, não considera todo o processo de mentoria, que é parte integrante do nosso trabalho, que faz com que o aluno queira fazer pós-graduação, que faz com que prepara os novos professores, que faz com que a gente possa passar geração para geração os processos. Isso vale zero. Na pontuação, isso vale zero. Você só falta ter que pedir desculpa, porque você dá aula, porque você orienta aluno, porque você faz parceria com a comunidade, porque você faz orientação, porque você lida com dificuldades emocionais dos alunos, e a gente sabe a quantidade de dificuldades emocionais nós temos sido chamados a conversar. Então, isso tudo precisa de conversa e de mudança, e mudança depressa, porque já demorou muito. Eu também quero dizer que é preciso enfrentar uma discussão sobre a própria maternidade. O que é maternidade? Porque o conceito de maternidade também, às vezes, fica dentro de uma caixinha e a gente pensa, e eu tenho esse problema também com saúde da família, porque, às vezes, a gente pensa a família como o anúncio lá da margarina. O pai, a mãe, o cachorrinho, dois filhinhos, fica tudo bem. Isso não é mais família. Família não é mais só isso. Família é um espectro de possibilidades e de experiências
muito grande. A Fernanda acaba de trazer o número de mães solo na pós-graduação. Que tipo de ajuda nós vamos oferecer a essas mulheres? Nós vamos fingir que essas mulheres não existem? Nós vamos fingir que essas mulheres não estão criando seus filhos sozinhas, sem suporte? Isso é o fim do mundo, é um absurdo, né? Um pequeno comentário eu queria fazer sobre o que tem sido convencionado de chamar de economia do cuidado. O que é a economia do cuidado? A economia do cuidado é o conjunto daquelas atividades que toda a sociedade precisa, porque toda a sociedade tem gente chegando e gente partindo, tem gente que adoece, tem gente que precisa de cuidados especiais. Então, há um conjunto de tarefas que têm sido desproporcionalmente distribuídos às mulheres. As mulheres são chamadas para cuidar das crianças, as mulheres são chamadas para cuidar dos idosos, as mulheres são chamadas para cuidar das pessoas que adoecem ou das pessoas que têm dificuldades, desproporcionalmente em relação aos homens. O trabalho que a Fernanda trouxe mostra isso, e nós conhecemos isso nas nossas vidas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que não é pago, mas mais do que não pago, ele é não reconhecido, ele não é visível, a gente não vê esse trabalho. E aí, isso é um problema enorme. Agora, há dados mostrando, tem um grupo chamado Think Olga, e eles fizeram um trabalho com a economia do cuidado, mostrando que, na pandemia, mais do que 50% das mulheres adultas foram chamadas a cuidar de alguém. Então, além do trabalho que a gente tem, além de ter que publicar, além de ter que aprender a dar aula online, além de ter que controlar, até os gatos se apresentam nas aulas online, até os gatos resolvem aparecer, a professora tem que cuidar até dos gatos da casa, porque eles querem dar show nas aulas. A gente ainda é chamado a cuidar nós estamos vivendo uma crise sanitária, as pessoas adoecem inclusive de outras doenças que não o Covid. Essas mulheres, nós mulheres, temos sido chamadas a fazer todas essas coisas, né? Numa crise sanitária, nada é mais importante do que cuidar, ou nada deveria ser mais importante do que cuidar. Cuidar deveria ser a nossa prioridade, manter nossa casa higienizada, manter nossos filhos seguros, manter nossos velhos seguros, cuidar para poder receber ajuda em tempo e hora. Nada disso foi oferecido, nenhuma liderança de saúde conseguiu dar conta das nossas condições e a gente continua sendo avaliado como se nada estivesse acontecendo. Isso aqui é um absurdo completo, como se nós estivéssemos vivendo num paraíso encantado. O negacionismo, ele está no governo federal, mas ele está entre nós, porque é uma atitude negacionista fingir que nós não estamos pedindo de uma parte da população um sobre-trabalho, um sobre-esforço. E depois, quando formos avaliar o que essas pessoas fizeram durante a pandemia, vamos puni-las. Não dá para entender um treco desse. Bom, finalizando. Vou tentar me encaminhar para terminar. O Boaventura, num texto que se chama Reinventar a Universidade Pós-Pandemia, ele propõe quatro providências para a gente. Ele faz uma análise, né, do que estava acontecendo antes, que não era bom, e do que está acontecendo agora, que também não é, e ele propõe 4 pontos. Ele propõe que a gente precisa democratizar a universidade, através das eleições, através dos cargos, através de saber quem entra, através das comissões para seleção, através das políticas de diversidade, etc. A gente precisa desmercantilizar a universidade. Em alguns laboratórios, mesmo nas universidades públicas, o interesse é privado, o interesse do lucro. Mesmo na questão das publicações, a gente vê como é que a questão da grana, né, funciona. Democratizar, desmercantilizar, descolonizar. O projeto epistemológico precisa incluir as pessoas, precisa incluir os pensares. Eu estou na comissão de ações afirmativas da nossa universidade. A gente sabe o que significa trazer um indígena
colocar no nosso campus e trazê-lo para o convívio conosco, e a comunidade não tem lugar para esse indígena. A comunidade não tem olhar, não tem coração, não tem generosidade, não tem abertura, não tem respeito. Então, é preciso uma conversa que altere a maneira como a gente pensa a ciência, a produção do conhecimento e a própria produção solidária de conhecimento. E, por último, despatriarcalizar. A gente precisa superar a cultura patriarcal, gente. Não dá para tocar o barco desse jeito, pensando que o mundo deve ser governado por homens. Basta olhar na gestão da pandemia, os países que tiveram mulheres na liderança dessa gestão funcionaram melhor. Então, por que funcionaram melhor? Porque, infelizmente, nós temos sido historicamente treinadas a lidar com a crise, a lidar com a confusão, a fazer 50 coisas ao mesmo tempo para dar conta de fazer as famílias caminharem. Está na hora de rever isso, isso gera um peso e um processo muito complicado, não há por que romantizar. Eu tenho tido muita dificuldade com as guerreiras, né? Não, você é guerreira. Eu estou preferindo não ser guerreira, estou pegando a minha parte em dinheiro, como dizia um amigo meu. Eu prefiro que as pessoas me respeitem do que eu tenha que matar vários leões, até porque eu não mataria leões, eu acho os leões maravilhosos, mas esse papo da guerreira, não, eu sei que você vai dar conta porque você é guerreira. Não, a gente tem que dar conta porque a gente é respeitado, porque a gente recebe apoio e ajuda. Muito obrigada pelo convite. Espero ter feito a gente... Obrigada. A gente que agradece, Lilian e Fernanda. Prazer, assim, sempre é um prazer ouvir a professora Lilian. Foi um prazer imenso conhecer a professora Fernanda. Eu gostaria de dizer para todo mundo que a gente está aberto para perguntas, quem quiser pode colocar no chat ou também pode fazer abertamente pelo microfone, já que a gente tem essa possibilidade aqui pelo Zoom. E antes da gente abrir, né, eu só queria dizer que eu acho que vocês tocam pontos muito nevrálgicos, assim, né, da temática que a gente propôs, e acho que o jeito que a Lilian finaliza é justamente sem romantizar, né, a coisa da guerreira. E a Fernanda abriu, né, com a fala dela dizendo que lá, antes do Parenting Science, as pessoas diziam, é difícil, mas dá, né? E dá, né? Tem que dar conta, porque vocês são guerreiras, e isso mesmo. E aí a gente está vendo que não é por aí, né? Não é bem assim, existem políticas possíveis, a gente não precisa, né, conviver com o patriarcado dessa forma, né, tão naturalizada. E... enfim, me senti muito feliz de ouvi-las, inclusive. E agora eu queria abrir para pergunta para as pessoas. Fiquem à vontade. Deixa eu fazer um comentário enquanto as pessoas estão perdendo a timidez de falar, né? É super importante isso que a Lilian traz da questão da produtividade. Essa é uma discussão que a gente tem tido e ela é alarmante como a gente naturaliza algumas coisas dentro da academia, né? Saiu um paper em 2020, né? Em função da pandemia, os dados são dos Estados Unidos e da Europa, mas obviamente a gente consegue, né, reproduzir aqui algumas coisas. Vocês estão ouvindo os dinossauros brigando aqui no fundo, desculpa se está uma gritaria, mas enfim, né, os filhos estão gritando. Então, eles mostram, né, que eles fazem uma comparação de número de horas trabalhadas antes e depois, né, de começar a pandemia. E a gente naturaliza ter uma jornada de 60 horas. A gente acha que é ok isso. E como não pode ser ok isso, entendeu? Porque a gente tem muito essa cultura
essa confusão da dedicação exclusiva com uma dedicação indiscriminada do nosso tempo, né? Eu vivi isso muito e foi um dos maiores sofrimentos que eu tive na maternidade, foi em função disso, porque tu está acostumado a chegar em casa e seguir trabalhando, tu está acostumado a trabalhar no final de semana, tu está acostumado a não ter férias, e com filhos isso não tem mais como acontecer. Então, é muito, muito importante essa questão de discutir o nosso sistema de trabalho, né? E a questão da produtividade ser igual a números de publicações. A gente tem levantado essa discussão, tem dados também que mostram o quanto isso é prejudicial para as mulheres, porque a gente está muito mais envolvida na extensão, a Lilian falou, né, do trabalho de extensão, isso já tem os números que mostram, até mesmo nos nossos levantamentos, muito mais mulheres envolvidas na extensão que ninguém considera que existe, né? No CNPq e na CAPES, quando vão te avaliar, isso não existe, né? Então, são muitas as discussões em torno da produtividade que precisam, né, ser consideradas. Então, é super importante, né, esses comentários da Lilian. Só queria completar com isso. Obrigada, Fernanda. Posso fazer uma pergunta? Já tem uma pergunta. Então, tá. Eu primeiro só queria falar com a professora Fernanda que a Lília, representante do Parent Science aqui na UFSCar, ela foi convidada também para a live. E ela estava aqui até conosco, mas ela caiu. Mas ela também teve bebês recentes, né? Ela tem bebês pequenininhos. E aí ela não pôde, realmente, ela está com várias, imagino, né? Sobrecarregada, e aí realmente ela não pôde participar conosco, mas ela esteve aqui presente e agradeceu, já pediu o contato da professora Lilian, já dei, professora, e mais uma vez eu quero agradecer, mas a minha pergunta nesse lugar que eu estou no momento, de representante sindical, e nesse espaço que nós estamos representando um sindicato, né? Então, eu não sei você, Fernanda, se você é filiada à Durgs, aí, se você é filiado ou não, e eu gostaria de saber como essas discussões acontecem, ou se não acontecem, ou como podem acontecer nos espaços sindicais, como nós, que estamos engajadas nesses movimentos, podemos levar essa discussão, levar essa pauta para os sindicatos. Tá. Eu não faço parte da Durgs, né, aqui. E ano passado, em algum momento, durante a pandemia, teve um evento da Durgs aqui sobre maternidade, enfim, cuidado, na verdade, né? E nós não participamos, mas eu assisti o evento, foi bem legal, foi de professores de diferentes instituições e tal. Eu não vejo muito das discussões, eu já participei de alguns eventos, né, de sindicatos, agora com vocês, a gente já participou. Eu não vou lembrar, gente, minha memória não serve mais para nada, mas enfim, já participamos de alguns momentos. Então, o que eu acho que poderia ser o papel dos sindicatos, né? A pressão por essas ações, principalmente em relação à progressão funcional. Então, o que eu vou contar a minha situação URGS, tá? Então, aqui na nossa resolução existe a proporcionalidade da pontuação mínima para a progressão funcional. Então, na nossa legislação, está lá, se tu saiu de licença, então tu tem que ter 3/4, né? Ou, enfim, proporcional, se a licença for menor ou maior, enfim, da pontuação mínima exigida. Né? E essa não é a realidade de muitas das instituições, não existe essa redução do mínimo para a progressão, e a gente tem muitos relatos de docentes que estiveram em licença, né? No fim não conseguiram produzir o esperado, né? E aí tem a progressão funcional prejudicada, porque o que existe na legislação é o tempo de trabalho, conta o tempo de trabalho, beleza. Mas a pontuação, isso não está regido por nenhuma legislação federal superior, então fica nas instituições. Então, acho que esse é um ponto essencial quando a gente está falando especificamente de sindicato de docentes. Eu acho que isso é fundamental, que todas as instituições tenham isso. Isso se aplica também à licença saúde, né, gente? Não é, várias coisas do que a gente fala agora também se aplica nesses casos. Então, essa é uma discussão importante, né? A outra coisa é a questão de creches, né? Isso tem sido completamente defasado em todas as nossas instituições de ensino. Aqui na URGS a gente tinha creche, agora está indo de mal a pior.
né, está com pouquíssimos alunos, ela já atendia um número pequeno, né, e agora com várias mudanças de regras, então não são mais creches para as instituições, são creches que atendem a comunidade como um todo, então eu acho que isso é central, e isso eu acho que tem um papel muito importante dos sindicatos, pensando para além das docentes, né, porque as nossas alunas são extremamente prejudicadas com isso, e é algo que me preocupa muito, né. Enfim, eu acho que esses seriam 2 pontos que eu acho que deveria ser a discussão central, né, dentro dos sindicatos. A gente está pensando nas docentes, principalmente a questão da progressão. Tá? E aí outras muitas ações que podem, né, levar, e aí vai dependendo um pouco das particularidades de cada instituição, e isso foi algo importante da gente ter as embaixadoras, porque muda muito, né, o que existe de regra de uma instituição para outra. Né? Então, acho que seria o básico, assim, para não me estender muito. Eu queria só comentar, Thaís, só para complementar o que a Fernanda falou, é que eu não quero ser aquele corvo que traz as más notícias, mas a questão da condição da mulher no trabalho, dentro da vida sindical brasileira, não tem sido um passeio no parque. Os sindicatos brasileiros resistiram muito a incorporar as trabalhadoras, né? E não tenho tanta certeza que isso tenha acontecido na vida sindical brasileira sem muito problema, sem muita polêmica, sem muita confusão. Quer dizer, a condição da trabalhadora brasileira é um elefante na sala, e a gente precisa conversar sobre isso com patrões e com representantes dos empregados. A condição da mulher, ela é um resultado do patriarcado brasileiro que está alive and well, né? Está vivo, feliz da vida, e a vida sindical, com muita frequência, põe embaixo do tapete as reivindicações que são consideradas femininas. Consideradas, porque nós temos a Fernanda aqui, que é bióloga, por enquanto ninguém tem filho sozinho. Então, a pessoa a sociedade tem interesse no processo de criação das crianças. A criação das crianças, a educação das crianças, o cuidado das crianças é um problema da sociedade, não é um problema das mulheres. E isso, eu participo de vida sindical há 40 anos, essa pauta fica lá embaixo, em geral, professores universitários. Não vamos discutir o sindicato dos sapateiros, vamos discutir o sindicato dos professores universitários. Nem sempre as questões relacionadas à condição das trabalhadoras é prioridade. Nem sempre é prioridade. É desagradável trazer esse assunto, mas já que a gente está trazendo os assuntos complexos, este é um. A gente precisa conversar com os colegas, porque a história do movimento sindical brasileiro é complicada. Tem uma pergunta no chat. A Letícia gostaria de fazer uma pergunta. Letícia? Primeiro eu queria parabenizar pela fala, Fernanda, prazer te ouvir, Lilian, professora, né? Isso já há bastante tempo, sempre um prazer te ouvir também. E eu vim para ouvir a live, na verdade, porque eu estou participando de uma comissão na pós-graduação, né? E a gente tem rediscutido os critérios de seleção de bolsista. E uma das pautas que a gente colocou para discussão, né, tentando acompanhar aí as questões das ações afirmativas, né, além das questões da população negra, da população indígena, das pessoas com deficiência, das pessoas trans, apareceu a questão das mulheres mães, né, porque já que a gente está pondo para discutir, aí aparece isso, né, no Lattes agora, é uma questão que foi colocada, né. E aí, na verdade, a minha pergunta não tem nada a ver com isso, porque aí, ouvindo vocês, eu também fui refletindo sobre outras questões, mas uma coisa que vocês falaram, né, que a Lilian principalmente falou, é com relação às
famílias não convencionais, né? Não tradicionais. E aí eu, como uma mulher lésbica casada e que tem interesse em ter filhos, né? Num futuro não muito distante, fico me questionando, né, por isso, porque minha esposa que está aqui, Clau, ela tem vontade, né, de gestacionar. E aí eu não sei se vocês têm resposta para isso, assim, mas, por exemplo, se minha esposa que vai gestacionar, né, nesse sentido, eu também tenho direito à licença maternidade, eu também tenho direito a essa questão do Lattes, né, de colocar a questão da maternidade ali, enfim, não sei se vocês têm essas respostas para me dar, mas fiquei pensando nisso, né, porque a gente tem um conceito ultrapassadíssimo de família, e eu digo isso por experiência própria, né, mas aí como ficam essas questões para as mulheres lésbicas, para as mães solos, né, que tem outras questões também, dos afastamentos, tal, e também para os casais que têm intenção de adotar, assim, né? Porque a adoção também é maternidade, né? Nesse sentido, e aí tem mulheres que adotam crianças muito pequenas e que vão ter o mesmo trabalho de uma maternidade biológica, ou enfim, né? Acho que todas, ou a gente também, né? Enquanto casal lésbico, se a gente quiser adotar, como ficam essas questões. Tá. Bom, como eu mencionei, né, quando eu estou falando de licença maternidade, tudo mais nos editais, as coisas sempre precisam ver eu ou o adotante, tá? Porque, enfim, quando a gente está falando nesse sentido, os direitos, né, a adotante tem direito a 120 dias, 180 dias, seja, né, o que for, varia um pouco por causa da idade da criança e tudo mais. Qual é o impedimento que a gente tem nas questões relacionadas a casais homoafetivos? O entendimento da lei sobre isso, tá? Então, por exemplo, o que são os relatos que a gente tem? Não existe uma legislação muito clara, né, sobre isso. Então, acaba sendo decisões judiciais, porque não existe, né, uma legislação sobre. Então, o que a gente tem? Vários relatos no caso de mulheres, né, o casal lésbico, quem gesta, né, quem de fato, né, tem quem pare o filho tem o direito a 180 dias, 160, 120, enfim, seja o que for. A outra mulher, ela acaba tendo direito ao mesmo tempo da licença paternidade. Então, isso é a maioria das decisões institucionais. Quando se judicializa, né, aí vai depender, tem casos onde daí as duas mães vão ganhar os 120, 180 dias, isso tudo mais. Mas a gente carece de uma legislação, e isso foge da universidade, né, que rege essas questões quando a gente está falando de casais homoafetivos, né? No caso de homens, aí sim, né, para adotante, que nenhum dos dois vai gestar, né? Então, no caso de adotantes, eles têm, por lei, a garantia de 120 dias ou 180, né? O nosso maior problema é no casal de mulheres, né? Porque a lei interpreta que mãe vai ser a que gesta e ela tem o direito dos 120 ou 180 dias. Né? E as instituições acabam interpretando como a outra mãe tendo o direito dos 5 ou 20 dias. Né? Então, de maneira nenhuma, para a gente existe uma distinção, mas como a gente fala de licença e os períodos da licença, isso acaba sendo um problema. Então, é uma questão que foge, né? E precisaria de uma revisão das nossas legislações, aí entra numa questão cultural, que ele também falou, né? Da questão de como a gente vê família, a gente tem um problema de mulheres solo, né? Mãe solo, perdão, não constituem uma família, né? Nas nossas leis. Então, é uma revisão muito grande que a gente precisa, mas esse é o cenário que a gente tem agora. Acaba sendo, a maioria dos casos, judicializado, né? Que aí a outra mãe pede os 120, 180, e aí as decisões são as mais variadas possíveis. Lilian, você quer comentar a pergunta da Letícia? Não, eu ia dizer que melhorou. Não, se a gente pensar 30 anos atrás, essa conversa não era nem possível, né? Mas ainda tem chão, Letícia. Eu acho que tem chão
Há empresas que têm tentado trabalhar esses assuntos, né? Há empresas, hoje mesmo eu vi e fui confirmar com meu filho, ele trabalha numa empresa de computação, e eu vi no Facebook uma mulher grávida foi contratada por essa empresa no 7º mês de gestação. E ela disse que ela ficou na entrevista dizendo, mas eu estou grávida, e ela estava enorme de grávida. E o entrevistador disse assim, eu sei. E ela disse, mas vocês vão me contratar grávida? Eu disse, vamos. Porque a empresa não perde absolutamente nada, né? Vamos lembrar que a empresa não está perdendo nada, né? Então, há algumas empresas que têm trabalhado um pouco mais nessa direção e até capitalizam isso, porque vão se colocar como empresas socialmente responsáveis, etc, etc. Por acaso, eu telefonei para o meu filho para saber, isso aqui é a sua empresa? Porque achei que era a empresa dele, e disse, é a divisão que eu coordeno. Bom, pelo menos isso, né? Um filho que está caminhando aí na direção de fazer essa discussão. Mas ainda tem chão, mesmo na universidade, Porque quando você volta, hoje as minhas colegas têm 6 meses, né, de afastamento, de licença, normalmente se sai um pouco antes, né, porque já não dá para trabalhar até a hora do parto, né, é um negócio complicado e tal. Mas quando se volta, a gente dá presente, a gente dá abraço, mas é como se a pessoa tivesse ido passear no parque. Não é que ela tem agora um bebê que ela tem que cuidar, que ela não dorme, que não sei o quê. O pessoal guarda as tarefas, quando a criatura passa pela porta, a gente joga tudo em cima dela e ela que lute. É um negócio louco isso, né? Agora, para quem tem um filho em condições que a gente convencionou chamar de fora da curva, quer dizer, quem é que define a curva é o problema, né? A pessoa está fora da curva porque alguém definiu a curva fora da realidade, né? Quantos pais e mães fora da curva este país tem? Né? Se a gente for olhar, eles provavelmente são a curva, né? Mas tem chão ainda, eu acho que... Mas, de qualquer maneira, essa conversa começa. No caso do nosso programa, a gente vai fazer agora a discussão do edital. É a primeira vez que o edital vai incorporar as políticas de ação afirmativa na pós-graduação. Na graduação é mais anterior, mas agora na pós-graduação. Vai ser difícil, é uma conversa sempre difícil, né? Tem sido uma conversa difícil, porque os programas são avaliados de maneira dantesca, uma coisa muito cruel, né? Nós somos um programa nota 4, então aquele programa que está sempre pendurado, sempre com a ameaça, olha que eu vou cortar você, olha que eu vou cortar você. E entre cortar o programa e cortar a pessoa, muitas vezes o programa escolhe cortar a pessoa, né? Eu tive a experiência no ano passado de ver o final do doutoramento de uma orientanda que teve 2 filhos, 2 gestações durante o doutorado. Ela entrou, descobriu que estava grávida, teve um bebê, e 1 ano depois ela engravidou novamente. Ela não queria nem ir lá conversar comigo, dizer, olha, Lília, agora eu estou grávida de novo. Eu sei, o que você faz quando uma mulher diz para você que está grávida? Você levanta, dá um abraço, que seja muito bem-vindo, vamos... É mais um bebê, uma alegria, um bebê é sempre uma alegria. O departamento só faltou morrer, né? Só faltou morrer, porque todo mundo está submetido, subordinado a uma lógica maluca de prazos. Então, essa moça conseguiu se graduar na pandemia com apenas 3 meses de prorrogação. Ela teve 2 bebês. Quer dizer, como é que ela fez isso? Nem eu sei dizer, nem eu sei explicar. Porque ela fez sozinha, contra todos, porque apoio nenhum. Essa é a realidade que a gente tem, infelizmente. Ô, Lília. Ai, desculpa, Fernanda. Não, fala, Letícia, eu só ia complementar, pode falar. O mais bizarro, né, que a gente está falando de um programa que só tem professoras mulheres. Imagina isso num programa em que a maioria é homem. Assim, o que seria
Isso, né? O pior programa só de mulheres. O pior é a gente descobrir que talvez não haja diferença. Né? Não sei. O pior é isso. Porque a pressão por produtividade, que não é produtividade, é produtivismo, né? A pressão pelos números, pelo score, pela letra. A fulana é programa nota 6. Pronto, a pessoa está acima de Deus, porque ela é programa nota 6. Quem é programa nota 4 não vale nada, não tem a última a falar. Enfim, tem chão ainda, tem chão. Eu só ia complementar que essa questão do prazo é um dos absurdos que a gente tem aqui. Eu nunca entendi, né? Se tivesse experiência no Canadá, né? Eu fiz meu pós-doc lá também e, enfim, a pessoa defende quando a tese está pronta. Basicamente isso, né? Aqui a gente tem esse negócio dos 48 meses, dos 24 meses, Deus do céu, não importa, vai sair o que sair, porque não pode atrasar esse negócio. Então, a gente tem, né? A gente está montando essa ação porque precisa estar claro, né? Nos nossos documentos das áreas lá da Sucupira e da CAPES, que licença maternidade não conta. Esses 6 meses ou 4, enfim, porque, né, vai variar do que for dado para a aluna, não conta, isso tem que estar, é o óbvio, né, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que dizer isso, mas tem que dizer, tem que estar claro, porque um dos maiores empecilhos, né, não existe legislação que garanta licença para as nossas alunas, né, de pós-graduação, então, um dos maiores empecilhos de as alunas terem esse direito é essa obsessão que vai atrasar, o meu programa vai ser penalizado. Então, é urgentíssimo que a CAPES se posicione em relação a isso, de que não conta. A licença não é prorrogação, isso tem que ficar bem claro. Licença é o período de pausa que o aluno tem direito a. Não é prorrogação de nada, a gente não está pedindo 6 meses a mais, ela tem o direito de parar para cuidar do filho nesse período. Né? Então, essa é uma pauta urgentíssima, urgentíssima. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Se ninguém for falar, eu falo. Eu tenho um problema sério de não parar de falar nunca. A Fernanda falou da questão, né, de creches, né, quando a Thais perguntou sobre as questões sindicais, e a Lilian falou da coisa do campo feminino, né, ter menor importância, e eu e Thais somos da educação e da educação infantil, que é um campo feminino nato, assim como a terapia ocupacional, né, nasceu feminino, ele nunca se tornou, né, ele sempre foi de mulheres, por mulheres, para mulheres, né. E a educação infantil, ela nasce nesse contexto justamente de mulheres que cuidam dos filhos de outras mulheres para essas outras mulheres trabalharem. E foi um marco muito grande para a educação infantil quando ela deixou de ter esse status, quando ela se tornou a educação de crianças, um direito das crianças, né, e não da mãe que trabalha, porque, né, não era do pai que trabalha, é da mãe que trabalha. E aí, na educação, a gente faz muito esse debate, né, porque existe uma demanda, né, da sociedade, que é uma demanda, né, do patriarcado, de que essas crianças precisam de cuidado e que essas mulheres precisam trabalhar fora de casa, né? E, ao mesmo tempo, desvincular a educação dessa ideia, dessa noção, e que a educação, a criança vai para a educação infantil porque ela tem direito à educação, e não porque a mãe e o pai precisam trabalhar, né? E aí, eu não sei se vocês pensam também um pouco sobre esse assunto, né? Assim, é a professora de educação infantil em mim que está falando, mas, assim, e pensando também na educação como esse campo desvalorizado, né? Justamente por isso. Então, assim, a educação infantil é feita por mulheres, então é só olhar as crianças, então ela não tem uma especificidade, ela não tem uma importância, ela também não produz o seu próprio conhecimento, né? Enquanto campo. Então, ela está lá para atender essa demanda. Então, não sei se vocês pensam um pouquinho nisso, podem comentar um pouquinho sobre.
Só uma observação que o debate de retornar ao ensino presencial ou não na pandemia é um negócio vergonhoso, a discussão, porque ninguém está preocupado com criança nenhuma. As pessoas estão preocupadas em mandar a criança de volta para a escola para poder a criança ter alguém que cuide dela. Ponto final. O restante a gente vê depois. Não? A conversa ela gira em falso, né? Ela é colocada no lugar errado, né? E a gente vê, por exemplo, que quando você entrega toda a política de educação infantil para os municípios, tem município, por exemplo, que só autoriza a mãe a ter direito à creche se a mãe trabalhar. Se a mãe perdeu o emprego, ela tem que pegar a criança de volta. Ela não, quer dizer, então a creche não é um direito da criança. O processo que a criança está vivendo, os laços que a criança está fazendo, isso não interessa para ninguém. A prefeitura está fazendo um favor de oferecer uma creche para essa mulher ir para o mundo produtivo, gente. Essa mulher não tá passeando, ela está no mundo produtivo, ela está produzindo, ela está trabalhando na economia, que não pode parar, etc., etc., essa é a fala, né? Então, as conversas elas estão todas meio fora do lugar, né? Preciso pôr a conversa de novo no lugar, né? Quando você coloca a educação é um direito da criança, assim como o trabalho também é um direito da mãe. O trabalho é um direito da mulher. A mulher não se desenvolverá do mesmo modo se não tiver acesso ao trabalho. A criança tem direito à vida e à proteção. Quer dizer, nós estamos dentro do marco dos direitos. E as pessoas não conseguem compreender isso. Para mim é tão simples. É um negócio tão claro. Não é complicado entender isso. A não ser que não se queira entender, né? Mas eu acho que a conversa está começando, né? A conversa está começando, mas tem chão ainda, né? Tem chão. Eu acho que é isso, né? Se iniciam as discussões, né? Mas são mudanças culturais que são muito difíceis de acontecer a curto prazo. Elas vão, eu sou uma pessoa esperançosa, tá? Então eu acho que as mudanças estão acontecendo, só que elas são demoradas por se tratarem, né, de algo tão arraigado na gente. A gente reproduz muitas coisas sem mesmo se dar conta. A maternidade foi, para mim, um momento de desconstrução muito grande, porque eu tinha uma série de preconceitos que eu nem me dava conta, né? E um exemplo que eu sempre comento, né? Quando, depois do nascimento do meu segundo filho, foi meu marido que ficou em casa com os guris. Né? E isso me afetava demais, por causa daquele negócio da guerreira, que a gente tem que dar conta de tudo, né? Então, se eu chegasse em casa e estava tudo arrumadinho, né? A casa arrumada, os guris bem cuidados, me dava um sentimento de incapacidade muito grande, porque não era eu que estava fazendo isso. Né? Então, acho que esse é o nosso maior empecilho, né? Muitas vezes, é os nossos próprios preconceitos, porque, enfim, eu cresci numa família super tradicional, meu pai trabalhava fora de casa, minha mãe não trabalhava, aquela coisa toda, né? Então, e aí eu acho que esse é o nosso problema em relação a todas essas discussões, né? Que é algo que a gente precisa desconstruir. Quanto à educação, a gente tem um problema muito sério em relação à maternidade, né, o que a Lilian mencionou, que é não enxergar a maternidade como algo, né, uma questão social. A gente enxerga a maternidade como algo daquela mãe, né, porque não é nem da família, é a mãe que tem que dar um jeito de cuidar e tudo mais. Então, a gente acaba colocando na mãe essa questão de... ela não tem alternativa, né? Eu vejo muito, a gente participa de vários grupos de alunas e tal, e as alunas estão desesperadas para o retorno do ensino presencial das crianças, né? E é porque elas não estão conseguindo dar conta, porque não existe rede de apoio fora isso, né? A gente tem esse negócio de o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, não importa, né? Tu teve o filho, tu vai ter que dar um jeito. E a escola acaba sendo isso. Então, acho que muito do desvio da discussão, né, de não ser um direito da criança e tal, está exacerbado agora por causa dessa questão do desespero. Né? A Lívia mencionou essa questão de, na pandemia, a gente tem uma porcentagem absurda de mulheres que perderam o emprego. E elas perderam o emprego por causa dessa questão de não tem como tu seguir trabalhando presencialmente se a tua criança, se teu filho está em casa e tudo mais.
Então, acho que esse momento acabou sendo muito complexo para essa discussão do direito da criança e tudo mais, e que eu acho que é central, obviamente, né, por causa dessa falta de apoio, de enxergar a maternidade como um projeto social. A sociedade tem que cuidar desses filhos, seja como for, né, e a gente não tem isso, né? A gente tem uma série de preconceitos com a maternidade que são associados à nossa visão de escolha. Né? Tu escolheu ter filho, então agora te vira. Quando a gente não tem, a gente não vive num país onde não existe o direito da escolha, né? Numa quantidade absurda de casos. Né? Então, enfim, é uma discussão complexa. E acho que tem essa coisa do cuidado, né? O cuidado feminino, ele é desvalorizado. E eu, às vezes, acho que a educação, às vezes, também tenta sair desse lugar do cuidado para se valorizar, né? Porque cuidado é coisa pouca, né? É coisa pequena. Mas, realmente, acho que a gente ainda precisa avançar muito, né? Nessa questão. Eu queria chamar a Thaís para compartilhar uma história com a gente, rapidinho, se alguém... Vai, Thaís. Quais dessa história? Não, na verdade, eu falei assim, a hora que a professora Lília falou que teve uma discente que ficou... teve 2 gestações durante o doutorado, eu me vi, né? Pena que eu não estava no departamento de terapia ocupacional. Eu estava em outro departamento, de sociologia. Mas, assim, teve as mesmas questões, e não é um departamento que... É um departamento, acho que 50% homem, 50% mulher, não é um departamento que é só homens, né? Só homens, mas meu orientador é homem e não tive essa questão com ele, mas eu tive essa questão com outras mulheres do departamento, né? E essa preocupação é exatamente isso, a preocupação com o programa, né? Você tem que ter um prazo, você tem bolsa, né, de doutorado, e você tem que terminar naquele prazo. E eu tive a gestação no primeiro ano, logo que eu entrei, e aí eu fui com a minha filha, fiz o doutorado de sanduíche, fora do país, com ela pequena, com 1 ano, voltei grávida, uma loucura, assim, as pessoas falaram que eu era louca, mas terminei e entrei no concurso público, na UAC, entrei na UFSCar, como professora durante esse período, e terminei o doutorado no primeiro, assim, logo que eu voltei de licença, maternidade, eu consegui concluir, dentro do prazo previsto para o departamento, mas essa era uma questão, foi uma questão muito forte lá, muito discutida, eu fui a primeira discente que foi pleitear a licença, porque para a bolsa, na CAPES, né, você tem o direito a estender o prazo, né, então eu ia perder a bolsa, e aí eu tive que correr atrás da legislação dentro da CAPES para poder conseguir mais 3 meses de bolsa. Então, eu consegui mais 3 meses de bolsa para poder conseguir concluir o doutorado no tempo previsto para eles e não prejudicar, né, o programa. Mas é isso. E semana passada, eu estava até falando com a professora Lígia que a gente estava numa live sobre o filme, não sei se vocês assistiram, chama Abraço. É um filme que conta a luta do movimento sindical de docentes, né, principalmente de mulheres docentes. E ele está no Sesc Online, vocês podem assistir, foi bem interessante essa live, falando sobre exatamente isso, as mulheres no movimento sindical. E essa é uma outra experiência que é também gritante, assim, com relação à questão da mulher e dos filhos, né? Foi o que a Fernanda falou. Eu também tive essa crise no sentido de
as pessoas me questionavam por que eu estava nesse lugar com filhos pequenos, que esse lugar não era o lugar que eu deveria estar. Eu deveria estar as próprias colegas do movimento sindical. Eu deveria estar cuidando, né, em casa das crianças e achavam estranho porque o companheiro estava cuidando das crianças enquanto eu estava no movimento sindical. Então, essa também é uma questão que foi bem discutida lá. Então, é essa experiência para contar para vocês. Alguém mais? A professora Lígia entrou, se ela quiser conversar com a gente um pouquinho. Oi, boa noite. Estou assistindo, parabéns pela live, pela fala. Eu tô com a câmera fechada porque eu tô com os meus 3 filhos neste momento, mas eu gostaria de dizer um oi, agradecer a oportunidade, parabenizar também a professora Fernanda e agradecer, né, o fato dela estar falando aqui para todos nós, a professora Lilian, a Thaís, todos, né? Acho que a gente tem um trabalho ótimo aí pela frente. Vamos lá. Obrigada, viu, Thaís? Eu que agradeço, professora. Alguém mais quer falar? A gente pode encerrar, Cláudia? Acho que sim. Vou fazer um último comentário, que vocês falaram da coisa de tratar a maternidade como escolha, para muitas que não têm escolha. E, na verdade, não é só a escolha, né? Trata a maternidade, a mãe na culpa, né? Não na responsabilidade, né? Você teve porque você quis, e aí isso é um problema seu agora, né? O programa não pode sofrer com isso, né? Acho que é, enfim, importante. Cláudia, eu queria fazer um comentário rápido para terminar, que é o seguinte: sociedade nenhuma entendeu a maternidade como uma dinâmica privada da mãe. As sociedades todas tradicionais, não só na ausência da mãe, mas a maternidade, o cuidado das crianças, não a maternidade, o cuidado das crianças é entendido como uma prática coletiva, né? Não só porque a mortalidade materna nas sociedades tradicionais foi sempre muito alta, né? Mas também porque o cuidado, aquela criança pertence ao coletivo, aquela criança pertence à sociedade. Então, quando eu penso, eu sinceramente não sei como é que eu dei conta de fazer mestrado, doutorado, eu me separei muito cedo e cuidar dos meninos e tal, não sei como, mas cheguei aqui, né? Com os meninos bem e tal, eu bem, todo mundo chegou vivo, né? Mas eu entendo que a diferença entre o que eu vejo hoje e o que eu vi na minha experiência é que eu fiz uma maternidade compartilhada. As minhas colegas de doutorado, uma ficava com as crianças todas na segunda-feira, a outra ficava com as crianças todas na terça-feira. Naquele momento, a Unicamp, a minha geração na Unicamp, a gente compartilhou muito o cuidado, tinha tal de domingo com almoço coletivo, tinha lanche coletivo, cada mãe fazia lanche uma vez por mês. Enfim, a gente tinha uma estrutura bastante coletivizada para dar conta de cuidar dessas crianças. E eu vejo que isso, de alguma maneira, se perdeu. E eu vejo as mães jovens muito sozinhas, muito entendendo que aquela tarefa é exclusivamente delas. E isso não cabe em sociedade nenhuma, não deu certo em lugar nenhum. Não tem uma aldeia, não tem uma sociedade tradicional africana onde a mãe é a única pessoa responsável por cuidar do... Isso não existe, porque uma pessoa não vai dar conta de uma tarefa. Quando se diz, tem que ter uma aldeia para criar uma criança, não é à toa. Então, eu acho que a gente precisa estreitar as conversas, os diálogos e discutir a coletivização de determinados cuidados. O idoso não pode ser só do filho e da mãe e de não sei quem. O idoso é da sociedade. A sociedade devia se com prazer de conseguir chegar com o idoso
relativamente saudável e tal. Ter uma mãe de 95 anos é um trunfo da nossa sociedade. O Brasil conseguiu cuidar da minha mãe até ela ter 95 anos, trabalhou, pagou imposto e tal. Por que a gente vai jogar ela fora? Por que não é da sociedade essa tarefa, né? Então, acho que aquilo que eu disse, né? A conversa fica fora do lugar. Se for só responsabilidade de cada mãe, não vai dar certo. Não tem como dar. A gente precisa se associar. E por isso que essa conversa aqui é tão importante e todas as outras conversas são tão importantes. Obrigada, obrigada. Uma noite bem gostosa, foi um encontro bem gostoso. Parabéns, Fernanda, pelo seu trabalho, viu? Muito bom te conhecer. Obrigada, Lília. Foi um prazer te conhecer também. São sempre momentos muito importantes, assim, a gente, sei lá de quantos eventos eu já participei nesses anos, já perdi a conta. E sempre é um aprendizado, né? Eu gosto muito me consome muito tempo, né? Tem até umas crises aqui acontecendo, né? Mas é algo que me engrandece muito participar disso, porque eu aprendo sempre horrores. Então, fiquei muito feliz de estar aqui também. Já agradeço. Bom, a gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês duas, de dedicarem o tempo de vocês e todo esse conhecimento para compartilhar com a gente. A gente agradece as pessoas que estão aqui também, dedicando o tempo delas com a gente. Thaís, você gostaria de fazer alguma finalização? Na verdade, agradecer, só a gratidão por todos vocês, todos que participaram aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez, em nome da UFSCar, em nome do GT Direitos Humanos. Muito obrigada mais uma vez. E